Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 29. Mas antes de qualquer coisa, eu vou colocar a vinheta para passar. Se inscreve, não deixa de se inscrever não. E enquanto eu estiver passando a vinheta, curte, compartilha, se inscreve, bota todas as notificações, vamos espalhar. Quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha, mais o YouTube entende que o vídeo é de bom proveito e vai espalhar para outras pessoas. Amém, querido? Então, logo depois da vinheta, te aguardo e vem comigo que eu vou te explicar Gênesis 29. Amém? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E hoje a gente vai entender Gênesis 29, que na verdade é uma transiçãozinha aí para que a gente entenda a chegada de Jacó lá nas terras dos parentes da mãe dele. Então, se você é novo por aqui, eu vou colocar um card aqui em cima para te localizar da série Gênesis, para você ver os outros episódios. A série Gênesis é um estudo intensivo do livro de Gênesis, que possibilita a gente ler o livro de Gênesis, que é um livro de extrema importância, fala da nossa origem, do princípio de todas as coisas, e também te ajuda a ler a Bíblia. E aí eu vou te trazendo informações, hora de aplicação prática, hora dúvidas teológicas, a gente vai mesclando aí as informações de cada capítulo. O que eu te aconselho? Se não aparecer o card, você vai aqui embaixo, onde está o meu nome, Pastor Alexandre Santos, clica lá, você vai ser direcionado para o meu canal e lá você tem vídeos e playlists. Você vai em playlists e escolhe série Gênesis. Aí você leu o capítulo 1, assiste o episódio 1. Leu o capítulo 2, assiste o episódio 2, ou da forma que você achar mais proveitoso para você. Amém, querido? Estou te aguardando logo depois do pause aqui para a gente conversar sobre Gênesis capítulo 29. Gente, Gênesis capítulo 29 é um texto muito interessante. É um texto que vai nos mostrar alguns relatos que vão levar algum tempo, alguns anos, mas é assim um texto tremendo. Só o capítulo 29 tem aí aproximadamente 14 anos, amado. Isso é para você entender, eu já estou te dando as informações bíblicas para que você entenda. Jacó, no episódio passado, ele tem o seu primeiro contato com Deus. Eu não vou falar que é encontro, porque nos próximos episódios a gente vai entender que ele vai ter um encontro com Deus. Ele tem o primeiro contato com Deus. Ele tem uma visão, ele dorme em cima de uma pedra, ele tem uma visão e ele vai entender que aquele local ali é o local da presença de Deus. Ele vai dar o nome de Betel porque ele vê uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus faz uma promessa para ele. Ele levanta dali e continua a viagem dele. Quando ele chega em Padan-aram, ou Arã, vamos dizer assim, ele encontra pastores, E aí ele já observa que o trabalho não está muito andando como deveria. Ele tem dúvida, porque na verdade Jacó ele entende da cultura de rebanhos. Então ele já entende que a coisa não está muito andando conforme deveria. Ele acha estranho as práticas daquele lugar, ele começa a conversar com os pastores. Leia o capítulo 29 para você entender isso. E aí eu quero começar a ler do verso 9, porque é muito bonito. Diz assim, olha... Os pastores, Verso 8. Mas eles responderam, não podemos enquanto não se juntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Ou seja, na verdade os pastores estavam ali esperando chegar todos os rebanhos para poder tirar a pedra do poço, para poder dar água para todo mundo. Provavelmente, amado, essa espera dos pastores se davam por um controle da água, um controle do poço. Naquela época, um poço com água potável era uma fonte de riqueza, principalmente para aqueles que trabalhavam com rebanhos. Amém, querido? Então eles estavam esperando chegar todos os rebanhos, para então, depois que todos os rebanhos estivessem, eles tiravam a pedra da boca do poço para poder tirar a água para
dá água, dá de beber para as ovelhas. Então eles falam assim, ó, eles respondem, Jacó fica com dúvida porque que eles estão ali parados e não dá água para as ovelhas, então eles respondem, olha, mas eles responderam, não podemos. Enquanto não se juntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel, né, amado? Olha aí, ó, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Raquel era pastora de ovelhas, amado. Filha de Labão, irmão de Rebeca. Ou seja, Raquel, Lia são primas de Jacó. Amém, querido? Para você entender legal. Verso 10. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou ao seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Verso 14. Então Labão disse, de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Até aqui tá legal. Ele não ficou durante um mês não, tá, querido? Na verdade, Moisés está colocando aqui que Jacó ficou na casa de Labão durante um mês, porque no verso 15 eles vão começar a conversar sobre salário. Amém? E aqui começa a minha explicação para você. O que vai acontecer nesse capítulo 29? Labão vira para Jacó e fala, olha, você já está aqui na minha casa, você está morando, você está cuidando dos meus rebanhos, vamos providenciar um salário para você, porque você está trabalhando como um funcionário qualquer. Qual seria o seu salário? E aí Jacó fala para Labão que ele quer trabalhar 7 anos sem receber salário para casar com a filha de Labão, com Raquel, aquela que ele encontrou lá no poço. E aí Labão concorda, Labão esperto concorda, não, tudo bem, porque ele não teria que desembolsar nada, não teria que desembolsar dinheiro, parte do rebanho, seja o que fosse. Naquela época não tinha dinheiro, né, amado? Tinha metais preciosos e tinha rebanhos. A principal moeda de troca, né, era os rebanhos. Então, ele não teria, Labão não ia coçar o bolso, ele não teria que desembolsar nada. Então, ele aceita. Mas por que, pastor, que Jacó tem essa brilhante ideia de trabalhar 7 anos? Calma, calma. Não olhe, não leia a Bíblia com os olhos de hoje. Amém, querido? Naquela época, era comum no Oriente os casamentos. Para serem realizados, o noivo dava um valor de dote ao pai da noiva. Seja lá o valor em camelos, em carneiros, em ovelhas, o noivo tinha que pagar o dote ao pai da noiva. E aí, a partir desse dote, né, é que se realizava o casamento. E aí, o que Jacó faz? Jacó fala, olha, não me dá salário nenhum, não. Eu vou trabalhar 7 anos porque eu quero casar com a tua filha Raquel. Vamos combinar, né, amado? Para Labão estava tranquilo, até porque Labão já sabia o que ele estava armando na cabeça dele. Acontece que Jacó trabalha 7 anos ininterruptos e ali, quando ele trabalha esses 7 anos, ele já está com 84 anos. Jacó está com 84 anos, finalmente chega a data do casamento. O casamento daquela época era assim, tinha a festa, tinha o banquete, eles comiam, bebiam e quando chegava a noite, o pai levava a noiva até o noivo. E ali ele entregava a noiva para o noivo e o noivo recebia a noiva. Mas aí, amado, o que Labão faz? Labão leva Lia, porque Lia ainda não tinha se casado. Labão leva Lia para Jacó. Jacó recebe Lia, se deita com ela, coabita com ela. E aí está firmado o casamento, está feito o casamento. Naquela época,
não havia o juiz de paz, não havia o cartório para assinatura dos documentos dos atos jurídicos. Naquela época, o ato jurídico era o pai levar a noiva até a porta da tenda e entregar ao noivo, e ele coabitava com ela. A partir do momento que havia a coabitação, estava consumado o casamento. Quando foi de manhã que Jacó acorda, ele dá de cara com Lia. E aí, amado, vamos combinar, né? Ele dá de cara com Lia e lá a gente vai ler no capítulo, durante o capítulo, que já estava na cara que ele amava Raquel, porque dizia que Lia não era tão bonita quanto Raquel, dizia que Lia tinha os olhos tristes e Raquel não, Raquel era linda e formosa. Poxa, quando o cara acorda, você imagina a situação do cara, acorda, né, com Lia, e aí ele chama Labão para conversar. Pô, que isso, cara, que você me fez? Você é louco, você me deu a Lia. E aí Labão vem com uma argumentação. Ele fala, olha, aqui no nosso costume não é comum nós darmos a filha mais nova antes da mais velha. Lia era primogênita de Labão e ele queria casar Lia, então ele inventou, eu não sei, amado, parênteses aqui que o pastor falou demais, eu não sei se ele inventou, mas provavelmente havia esse costume. Primeiro casava a filha mais velha, depois a mais nova, até porque ela era primogênita, né? A gente vai ver essa briga já desde lá, e aí Deus começa a tratar com Jacó. E aí eu quero que você preste atenção nisso, que eu vou explicar isso bem no final do nosso vídeo. Deus já começa a tratar com Jacó a respeito de primogenitura. Sabe, amado, aquilo que a gente hoje semeia na nossa vida, a gente vai colher em forma de prova, em forma de recompensa, mas a gente vai colher. E agora Jacó já estava colhendo os primeiros frutos daquela ideia de passar à frente da primogenitura. Mas tudo bem, você já deve ter entendido o que eu quero dizer. Deus estava mostrando para ele que primogenitura era coisa séria. E aí Jacó vira para Labão e fala, cara, mas eu quero casar com Raquel. E aí Labão fala, olha, não tem problema, dá um tempo de uma semana de festa. Por quê? Gente, tinha que ter uma semana de festa para garantir a procriação, para garantir que o casamento estava firmado, que o casamento tinha sido consumado, que nenhum vício havia contaminado o casamento, ou seja, era o tempo que ele podia devolver a moça caso ele visse algum vício muito grave, né? Então assim, queridos, o que acontece? Labão pede para ele dar um tempo de uma semana e ele então daria a Raquel em casamento. E por isso Jacó iria trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos. Então veja bem, Jacó chega na casa de Labão com 77 anos, trabalha 7 anos, agora ele está com 84 anos, casa com Lia e uma semana depois casa com Raquel. Tem gente que entende errado, tá, amado? Tem gente que pensa que ele trabalhou mais 7 anos, 14 total, para casar com Raquel. Não, presta atenção. Com 7 anos de trabalho, ele casou com Lia. Uma semana depois, ele casa com Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos. E aí ele só vai terminar o ciclo de trabalho dele pelos 2 casamentos com 91 anos. Amém, querido? Então assim, ó, ele só fica uma semana de lua de mel com Lia e casa imediatamente com Raquel. Só que ele já casa com Raquel com uma dívida de trabalho de 7 anos, a qual ele só vai quitar com 91 anos. Então ele está casando com 84 anos. Amém, querido? Tô te dando noção cronológica de tempo para você entender. São datas aproximadas, tá, amado? E aí o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, amado, que aquilo que eu semeio é aquilo onde eu vou ser provado. O homem é provado na sua própria sementeira. Aquilo que ele semeia, ele vai ser provado. Se você semeia muito amor, você vai ser provado no amor. Se você semeia muita alegria, você vai ser provado na alegria. Se você semeia discórdia, você vai ser provado na discórdia. Se você semeia tristeza, você vai ser provado na tristeza. Jacó, ele vinha de uma sementeira não muito legal, que era a quebra da primogenitura, e agora ele é enrolado por Labão com o papo da primogenitura.
Quando Deus não muda a situação, Deus quer mudar você. Palavras de um pastor bem famoso do Rio de Janeiro, pastor Ezequiel Teixeira, hoje chamado de apóstolo. Vou fazer a citação para dar os créditos. Quando Deus não muda a situação, é porque Deus quer mudar você. Sabe, querido, Deus estava começando a trabalhar o caráter de Jacó, porque independente de Jacó ser bonzinho ou malzinho, independente do pastor Alex ser bonzinho ou malzinho, independente de você ser bonzinho ou malzinho, Deus vai tratar o nosso caráter, porque nós somos indesculpáveis, como fala na carta de Romanos. E ali Deus vai dar filhos e uma filha para Jacó, né? Na verdade, Jacó vai ter 13 filhos, sendo que uma é mulher. Então, não é que ela não contava, não é que Diná não contava, mas ela não era numerada como cabeças de herança, né? Então, por isso que fala as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó, porque, na verdade, Jacó teve 13 filhos, só que Diná, ela não é contada como cabeça de herança, cabeça de família por ser mulher. Amém, querido? Jacó, ele trabalha e ele vai conseguir casar com a mulher que ele tanto ama. E isso vira uma discórdia entre essas duas irmãs. Elas vão disputar, elas vão disputar esse marido com todas as forças, porque elas querem ter filhos. E, na verdade, elas estão cumprindo o propósito de Deus. No episódio passado eu falei sobre isso, que Deus ele vai cumprir o propósito dele, ainda que a gente erre, ainda que a gente atrapalhe, ainda que a gente faça besteira. Deus ele usa todas as situações para cumprir o propósito dele. E aqui tem mais uma prova disso. Presta atenção, elas brigavam, elas disputavam. Lia é a primeira, dá 4 filhos para ele. Depois Raquel fica chateada, dá a serva dela para que Jacó se deite com ela. Essa serva vai dar 2 filhos para ele, para Jacó. Aí Raquel fica tirando onda, mas aí Lia pega a serva dela e também coloca para dar filhos para Jacó. E só lá para o final é que Raquel vai conseguir ter filhos, porque aí Deus vai olhar para ela, mas Deus honra Lia, porque Lia, né, ela sempre foi desfavorecida e Deus honra os desfavorecidos, mas Deus vai tratando o caráter de Jacó nisso tudo. E Deus vai providenciando o propósito dele. Aquela palavra lá na pedra, em Betel, quando fala, você será uma grande nação, da tua descendência sairá muitos filhos e filhas, será como pó da terra que não dá para contar. Deus já estava providenciando esse conjunto de 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, que são as servas, tá? Bila e Zilpa. Elas vão dar 13 filhos para Jacó. 12 homens e uma mulher, que é a Diná. E o que eu quero te falar é, cuidado, amado, com o que você semeia. Cuidado com o que você planta, porque você vai colher. E Jacó estava colhendo as consequências, as legalidades que ele abriu no decorrer da sua trajetória. E Deus estava ensinando a ele. Ele agora, numa terra estrangeira, ele estava tendo que trabalhar por um amor para casar-se. Ele vê a discórdia entre essas 2 irmãs, a briga entre a primogênita e a mais nova, e você vai entender o que eu estou falando, porque quando Deus não muda a situação, é porque Deus quer mudar você. Amém, querido? Fica com Jesus, querido. Guarda essa palavra, não esquece não. Curte, compartilha, espalha essa palavra, porque tem muita gente precisando entender a palavra de Deus. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.